Estamos de volta para a segunda parte da entrevista com o senador Wellington Fagundes. Bom, falávamos dos recentes acontecimentos aí no Eu queria até fazer Senado e você queria falar. Uma pergunta em relação a isso. Já que a Câmara Federal jogou a bomba no colo agora dos senadores, como que o Senado pretende tratar essa questão, principalmente do projeto de lei que trata do abuso de autoridades, de juízes e promotores de justiça, principalmente? Na verdade, o projeto de iniciativa popular são 10 iniciativas, né? E temos outro projeto que é de iniciativa do próprio Senado, de autoria do presidente, que é exatamente da penalização, né, do abuso. Eu creio que esse projeto da Câmara nós vamos ter que discutir muito, porque, como eu disse antes, tem aqui posições muito divergentes. E são 10 itens ali com muitas emendas que poderão ser propostas no próprio Senado. Aperfeiçoamento, o próprio juiz Moro, ele inclusive disse que irá contribuir já com sugestões, porque, na verdade, as próprias sociedades concordam que temos que fazer algo. Não pode deixar abusos ser cometidos por ninguém. Ninguém tem direito de abusar, muito menos quando vai decidir a vida de um cidadão. Então, as pessoas têm que ter responsabilidade. O problema é a caracterização do abuso. A caracterização, esse é o aspecto. Portanto, o subjetivo, se nós devemos votar. O momento é o ideal? Sempre o momento é ideal, desde que seja amadurecido, que seja bem discutido com a sociedade e que seja aceito. Eu sempre tenho dito que uma lei, claro, feita na comoção, normalmente não é uma boa lei. E no Brasil nós temos excesso de lei. Aliás, temos uma Constituição que até hoje, grande parte dela não foi normatizada. O senhor fala em aperfeiçoar a lei. Como se sabe há séculos, a pressa é inimiga da perfeição. O Renan Calheiros é um político experiente, certamente sabe disso. Por que ele quis votar em regime de urgência uma lei sem discussão? Eu creio que foi um erro. Um erro da parte que dele. É originado por qual motivo? Pelo momento que vivemos. Por momento que ele vive também. Provavelmente, né? Eu não sou aqui, tenho muito medo de acusar, entendeu? Mas ele é acusado, ele é alvo de 12 processos. O certo é que o plenário não concordou com a urgência. Perfeito. Aliás, só está de parabéns. Se o plenário não concordou com a urgência, a maioria disse que nós temos que discutir. E vamos discutir. E por isso eu disse, e reafirmo aqui, que é importante que o Congresso esteja aberto à sociedade, que esteja aberto às audiências públicas. Aliás, o processo legislativo, ele é um processo lento e tem que ser lento. Exatamente porque ele tem que ser fruto do amadurecimento. E nós temos no Brasil um sistema bicameral, ou seja, e o papel do Senado é ser uma casa moderadora e uma casa revisora, ou seja, tudo que foi proposto pelo Executivo, ele tramita primeiro na Câmara dos Deputados e depois de tudo aquilo que foi discutido exaustivamente na Câmara dos Deputados, ele vem para o Senado. Se o Senado fizer alguma modificação, ele volta para a Câmara dos Deputados. Aí, para muitos, isso pode parecer, mas por que é tão demorado? Por que as leis demora-se tanto, se discute-se tanto no Congresso Nacional? Exatamente porque a lei tem que ser feita para ela valer, para ela ser uma lei aplicável, ela tem que ser fruto de uma exaustiva discussão e amadurecimento. O senhor acha que o Senado vai modificar o texto? Tenho certeza. Apresentar um novo texto? Eu tenho certeza. Senador, tem uma questão... Aliás, o relator já disse isso, né? Que vai aceitar, inclusive, as sugestões, inclusive, do próprio juiz Moro. Voltando à questão do presidente do Senado, Renan Calheiros, que fez essa proposta infeliz de votar de madrugada e 44 senadores votaram contra, inclusive o senhor, tem uma outra questão que surgiu, que ele se tornou réu. Eu quero dizer o seguinte, porque eu votar contra, eu estava presente e fiz questão de não votar. Porque o votar, você tem 3 opções. Votar a favor, sim, votar contra ou abster. Isso. Quando você vota, no caso ali, você teria que votar a favor da urgência. Quando não votou, você está votando contra. Não, está votando contra. Está esclarecido. É porque às vezes alguém pode questionar esse papel. É natural. E olha, tem mais um detalhe. Por quê? Porque eu sou líder.
Claro. Eu sou líder do partido. E no partido tinha divergência. Então eu tinha duas opções. Abstenção? Não. Ou me manifestar como líder partidário, e como nós tínhamos divergência, e aquela coisa foi feita, na verdade, em cima da hora, e não houve reunião de lideranças. Esse é um aspecto. Claro. E se houve a reunião, foram só 2 ou 3 lideranças. Por isso houve, inclusive, uma certa confusão ali no plenário, porque todos nós também fomos pegos de surpresa. Nem Foi vocês na sabiam hora. disso? Não, eu como ninguém. líder não sabia Natural. nesse momento. Está esclarecido. Mas eu quero voltar a essa questão do presidente do Senado, Renan Calheiros, que se tornou réu num processo, né, por crime de peculato. Já existe um processo no Supremo, movido pelo partido da Marina Silva, onde a maioria do Supremo já manifestou concordar com a tese de que quem é réu em crime não pode estar na linha sucessória. Esse processo só não seguiu porque o ministro Dias Toffoli, pediu vistas do processo, senão já estaria passado. Se tornando agora réu, o senador Renan Calheiros se tornando réu por crime de peculato, o senhor acha que ele ainda reúne condições de continuar, não digo em questões jurídicas, eu digo questões morais e éticas, de continuar à frente da presidência do Senado? Olha, quando alguém é indiciado, ele, na verdade, o nome diz indícios. Então, se eu te acuso, eu tenho que provar. No Brasil, infelizmente, está tendo você que tem que provar. A inversão do ônus. A inversão do ônus da prova, né? Mas, então, só por isso, eu acredito que a gente não pode afastar alguém das suas funções. Isso é indícios. Agora, eu não estou aqui nem inocentando e nem condenando. É o seu caso. O senhor é indiciado? Não, eu não sou indiciado. Não, é alvo de inquérito? Não, aí é diferente. Inquérito é apenas quando você propõe, e qualquer cidadão propõe qualquer denúncia, aquilo vira um inquérito. O inquérito é o começo apenas de qualquer processo de investigação. E no Brasil, às vezes, as pessoas falam, tem um inquérito, já está condenado? Não. Eu só pergunto. Agora, indiciado é diferente. Eu perguntei para, em seguida, querer saber do senhor se o senhor se considera vítima nesse processo de algum tipo de abuso de autoridade por parte de juízes. Até hoje não, porque eu acho que é um direito de qualquer, e principalmente do Ministério Público. Eu tenho uma denúncia, um inquérito. Um inquérito, qual é o assunto? Foi proposto pelo procurador Pedro Táxi, há 15 anos atrás, aproximadamente. Qual que é a acusação? Que teria uma faixa do deputado Wellington numa obra pública, dizendo lá o seguinte, mais uma obra conseguida com emenda do deputado Wellington Fagundes. E ele, como Ministério Público, propôs uma ação de peculato. É um absurdo, porque peculato é quando você é um gestor público. Como parlamentar, apenas tinha lá uma faixa que, inclusive, foi colocada por alguém que eu não sei, mas mesmo se eu tivesse colocado com o meu recurso, é recurso próprio. Mas isso, a única coisa que eu acho ruim no Brasil é a demora. Você não pode demorar um inquérito 15, 20 anos, tem que esperar a pessoa morrer. Você continua sob júdice a vida inteira. Claro. Esse é o problema. Eu sou, inclusive, fui o primeiro presidente da Frente Parlamentar pelo Aperfeiçoamento da Justiça brasileira. E realmente a justiça mais injusta é a demorada. Porque às vezes o cidadão entra com um pedido lá de direito de uma aposentadoria, e eu já vi muitos casos disso, se não fosse os mutirões da justiça, que já está acontecendo, está ajudando muito, mas o cidadão entra com o direito de uma aposentadoria, passa 60, 70 anos, às vezes o cidadão com 80 anos já morreu, aí que vem a decisão. Exatamente. Ou seja, ele precisou morrer para ter visto o seu direito. Isso é injusto. O senhor também é presidente da Comissão de Logística do Frente Parlamentar de Logística do Senado. Como o senhor está está vendo? Senado do futuro também. Porque a gente está falando muito do Senado presente, que não é uma boa coisa. Mas isso acho que entra até no futuro também, Augusto, porque como o senhor vê, por exemplo, nós estamos, como a gente tem falado desde o começo, esse momento de crise que o país passa e que reflete também em todos os estados. Como que o senhor vê essas concessões a quais têm sido aventadas, inclusive pelo presidente Temer, num momento em que, digamos assim, as empresas nacionais também estão passando por algum tipo de crise ou até mesmo recessão?
nós teremos uma possibilidade de entrada de empresas estrangeiras, inclusive nessa parte de administração, tanto de rodovias, ferrovias, aeroportos. Se eu puder falar um pouquinho sobre a Comissão do Senado do futuro, Por favor. no futuro do programa eu falaria, Por tá? favor. Gostaria. Mas você, Fábio, fala de um assunto muito importante, principalmente para nós, Augusto. Nós estamos no centro da América do Sul, no centro do Brasil. Nós somos um estado o maior produtor dos produtos agropecuários, ou seja, exportamos muito a soja, o milho e outros tantos produtos. Somos o maior produtor da carne bovina, suína também, já somos um grande produtor de aves, só que ao mesmo tempo que nós temos a fertilidade do solo, extensas áreas agrícolas, nós temos dois grandes problemas. É a logística, por estar no centro do Brasil, nós temos que importar os insumos com preço do frete muito alto e exportar também de forma o custo muito alto. Mesmo assim, a gente consegue competir. Por quê? Porque nós temos uma alta produtividade. O nosso produtor é altamente tecnificado, competente e, como dizem aqui, da porteira para dentro, porque da porteira para fora começam os problemas. Então, e um dos maiores problemas que nós temos, primeiro, é a questão da logística. Por isso que a gente precisa tanto de estradas, de ferrovia. Hidrovia aqui é um dogma. Enquanto você vai na Europa, você vai nos Estados Unidos, tudo que é possível o canal eles aproveitam para fazer. Aqui. E aqui não. Desperdício. Aqui dizem assim, não pode porque pela questão ambiental. Claro que nós temos que respeitar a questão ambiental. Aliás, Mato Grosso nós temos uma das legislações ambientais mais modernas do mundo. E aqui a gente não precisa derrubar nenhum pé de árvore para duplicar, triplicar a nossa produção. Para isso nós precisamos de quê? De estradas. Então a questão das hidrovias que nós não utilizamos, não é mais, com a tecnologia existente hoje no mundo, não é mais os rios que precisam se adaptar às nossas embarcações. As embarcações é que podem e devem se adaptar às condições de cada rio, de cada hidrovia. Nós temos aqui uma cabotagem, nós temos 8.000 quilômetros de costa no Brasil e não usamos a nossa costa para levar e trazer os produtos. Por exemplo, o que é produzido na Zona Franca de Manaus, que vai para o Nordeste, muitos têm que passar por aqui, por Mato Grosso, de carro, de caminhão para chegar lá. Olha o custo disso. Nós temos o maior volume de acidentes com mortes no mundo, é aqui no Brasil. E aqui o nosso trecho de Rondonópolis a Cuiabá, Posto Gil, segundo a Polícia Rodoviária, o trecho que tem mais acidentes frontais do Brasil. Acidente frontal representa normalmente acidente grave, com perca de vidas. Nós perdemos no Brasil 50.000 pessoas, 50.000 vidas por ano. Isso é maior do que muitas guerras. Então nós precisamos inverter o nosso modal de logística, nós precisamos investir nas nossas hidrovias. Nós tínhamos 35.000 quilômetros de ferrovia no Brasil há 40, 50 anos atrás, hoje nós temos 12.000. Ou seja, nós diminuímos a quilometragem de ferrovia. Então, a questão aeroviária, eu sou também relator da Política Nacional de Aviação Civil. Nós temos em Cuiabá o segundo maior aeroporto do Brasil, são 720 hectares de área no centro de Cuiabá e Várzea Grande, bem próximo ao centro, no centro de Várzea Grande, e um aeroporto que poderíamos fazer aqui a integração do Mercosul, mas até hoje nós temos uma obra inacabada. E tem dinheiro para isso? A pergunta é essa. O Brasil pode investir nisso? Pode sim, porque se nós tivermos segurança jurídica, por isso eu sou autor de uma PEC que normatiza isso, para você não mudar de uma hora para outra a legislação, só por um decreto ou por uma portaria. O mundo todo, a Europa não tem aonde colocar dinheiro. A Europa quer colocar recursos em países de segurança jurídica. Segurança jurídica, precisa de segurança de que esse capital ele terá um porto seguro. E é por isso que eu sou entusiasta do Brasil e de Mato Grosso. Agora, a crise política nós temos que solucionar. Senador, para encerrar esse bloco, o senhor vai matar a minha curiosidade. A Globo News mostrou o debate que o senhor mencionou, ocorrido no Senado, de que participaram o ministro Gilmar Mendes, do Supremo, e o juiz Sérgio Moro. E num determinado momento o senhor aparece rindo em companhia de mais 3 senadores. Eu queria saber do que ou de quem o senhor estava rindo. Eu estava rindo ali naquele momento do senador do Espírito Santo, que é do meu partido, e ele estava fazendo provocações
de que o Sérgio Moro estava exagerando de um lado e o Gilmar Mendes de outro. Certo. E ele estava Exatamente. dizendo que os dois estavam exagerando. Tinha exagero dos dois? Pode até ter, mas o importante é que esse conflito pode chegar a uma solução. E eu disse para ele, olha, por isso é que tem que ouvir, Magno Malta. Por isso que não pode exagerar. Por isso que você não pode apontar muito o dedo às vezes, entendeu? Então ninguém pode ser dono da razão. E esse problema nós vivemos no Mato Grosso, porque nós temos um governador sectário. Já voltaremos, Vamos falar entraremos disso. nesse assunto. Então eu estou provocando aqui com a resposta. Mas, nós, Minha pergunta tá é aqui, já vai começar. Terminamos agora o segundo bloco da entrevista com o senador Wellington Fagundes. Estaremos de volta já já.